Estamos acostumados a ler um Tolstói romancista, um Tolstói contista, mas ainda não conhecemos um Tolstói folhetinista. E aqui nesse livro Crônicas de Petersburgo, que foi lançado recentemente pela editora 34, com tradução da Fátima Bianchi, vamos conhecer essa coisa mais genial. Eu amei demais esse livro. O Tolstói ele foi contratado por um jornal chamado Notícias de São Petersburgo para escrever uns folhetins ali para uma espécie de crônicas de Petersburgo, inclusive que é o que dá título a esse livro. É bem interessante essas crônicas, né, que aqui que ele conta, né, os folhetins, melhor dizendo, em que ele constrói, que são folhetins bastante ácidos, irônicos e humor também, ele traz um pouco de humor. Para quê? Para contar um pouco sobre a sociedade russa, sobretudo ali em São Petersburgo. É algo, ele traz várias vertentes ali. De um lado bem simples, do cotidiano das pessoas. Por um outro lado, um pouco de política. Depois trazendo questões sobre o clima, sobre doenças, pessoas adoecem. Faz ligação com alguns autores da época, que eu acho que era o Ivan Goncharov, que, se eu não estou enganado, é o autor de Oblomov. Então é bem interessante todos esses folhetins que ele traz aqui nessas suas peripécias jornalísticas. É muito comum, aliás, naquela época era bastante comum diversos autores muito renomados. Na época que o Tolstói, se eu não estou enganado, ele tinha 25 anos. Ainda estava ali no início da carreira, já tinha publicado o maravilhoso Gente Pobre, que teve uma repercussão gigantesca. Inclusive, ele teve muita fama em vida. Isso é muito interessante, porque há muitos autores que só vai ganhar fama depois de mortos, né? E a gente sabe muito bem isso, não só escritores, mas também pintores, músicos, enfim. E aqui não, o Tolstói ele teve bastante sucesso em vida, ele foi muito criticado por suas obras. O Gente Pobre teve uma repercussão muito boa, mas em comparação o Duplo e outros que vieram depois, não teve tanta repercussão e teve muita crítica. Inclusive o Tolstói ficou afastado por mais de um ano do meio literário. Ele voltou, né? E quando ele voltou, ele foi contratado por esse jornal, e aqui ele constrói esses seus folhetins. Aqui no Brasil também era muito comum isso nos jornais. Por exemplo, o próprio Machado de Assis escrevia espécies de folhetins também. Então, podemos dizer que isso era uma espécie de laboratório. Eu digo bem isso porque nas crônicas aqui do Tolstói, que ele traz essa ironia, faz esse jogo de palavras, sobretudo porque nessa época aqui o Tolstói era fascinado pelo Balzac. Ele praticamente leu tudo de Balzac, inclusive fala aqui na introdução da Fátima Bianchi, né? Ele leu tudo do Balzac, então ele era fascinado pela forma da escrita que o Balzac construía. Então ele se espelhou muito, era o autor favorito de Tolstói era Balzac. Então ele, dessa forma, né, como o Balzac construía suas obras, então o Tolstói queria fazer algo muito similar. E aí nessa juventude dele aqui, seus 25 anos, ele tenta se espelhar muito pelo seu grande ídolo, Honoré Balzac, né? Ele falava muito disso. Então aqui ele foi contratado por esse jornal para construir esses seus folhetins. E é bem interessante toda essa história, porque antes de tudo, lá, acho que foi inclusive antes da publicação do Gente Pobre, ele juntamente com outros amigos dele ali naquele meio literário, ele meio que organizaram uma espécie de folhetim, crônica humorística, alguma coisa assim, um folhetim humorístico, né, trazendo alguma coisa sobre política, mas discussando também pontos sobre a sociedade, mas trazendo um cunho humorístico. O nome do título lá, daquele almanaque, daquela crônicas deles lá, era o Trocista, e foi antes de ser publicado o primeiro, que era o Trocista, eles já foram censurados ali pelaquela época ali dos czares, e ele parece que os censuradores viram algo estranho e meio que crítica ali, enfim, nem conseguiram publicar. Mas aqui há o texto, o Trocista, e é um texto muito inteligente, genial. Eu
adorei. Ele traz um jogo ali de sentenças bem interessantes, porque ele diz o trocista, ele meio que incita o leitor. E o leitor já fica com aquela curiosidade, mas o que diabos é um trocista? E ele não fala diretamente o que é um trocista. Ele vai dando inúmeras características, rodeando aqui e acolá, e enganando o leitor ali. A gente vai dizer, mas o que é o trocista? A gente fica fazendo essa pergunta, mas o que é o trocista? E o Dostô meio que fala com o leitor e diz, seu trocista, eu vou já explicar. Peraí. Então ele faz esse jogo de palavras, e ali no final o que ele vai dizer de fato o que é um trocista, às vezes deixa um pouquinho aberto para a gente pensar de fato o que é. Mas isso é genial. Inclusive essa edição tá muito bacana. Eu gostei demais. Ele traz uma espécie de facsímile, né? Essas revistas, né? Esses jornais da época. Eles meio que botam uma fotocópia aqui da página onde foi publicado esses folhetins de Dostô. Então, o folhetim de Dostô foram publicados, esses que contam aqui, nos anos de 1847, e vai de abril a junho ali. Então ele pega um pouco do inverno, e ele vai comentar aqui inclusive sobre as pessoas ficarem doentes, fica muito dentro de casa, não sai pra rua. Então ele faz muito essa crítica da sociedade, sobre a sociedade burguesa ali na Rússia. E, gente, é de uma genialidade, só você lendo para entender. Essa introdução aqui feita, esse prefácio, né, um prefácio bem grande, feito pela Fátima Bianchini, é genial, porque aqui ela vai contar sobre essa vida, né, ela dá uma breve explicação, uma breve biografia, né, ela faz tipo um recorte desse momento do Dostô jornalista, né, desse cunho jornalístico dele, e ainda trazendo essa parte folhetinista. Ela traz esse recorte da vida dele ali, contando um pouco sobre a sua primeira obra, né, como foi a repercussão de gente pobre e outras que estavam por vir. Além do mais, esse período que ele ficou afastado, né, da literatura. E outra que eu achei bem interessante também é as dificuldades financeiras que o Dostô passava, e ele parece que não gostava muito de estar fazendo esse negócio para ganhar dinheiro. Ele gostava de escrever por escrever, ele gostava dessas coisas, mas ele precisava ganhar dinheiro, estava passando muita dificuldade, e aí ele conseguiu esse emprego e fazia esses textos. Ele gostava de escrever muito disso, e por isso que eu disse logo no início, esses folhetins aqui, né, que muitos autores como Dostô, Machado de Assis e inúmeros outros escreveram, foi uma espécie de laboratório, porque nesses folhetins você já percebe ali uma nuance, né, nuances características de um futuro grande autor. Aqui você já percebe muitas características das obras futuras, né, de Dostô, como ele vai construir suas sentenças, como ele constrói seus personagens, como ele faz a crítica ali à sociedade da Rússia. É muito bacana e muito inteligente. É um livrinho bem curto, dá para ler assim em um dia, e você ter um choque ali de um Dostô diferente. Aqui a gente vê um Dostô mais jovem, né, se eu não chegar aos seus 25 anos, ali está construindo ainda a sua carreira, a sua vida, e ali você vê ainda um grande autor em construção. Eu acho que essa é uma boa palavra. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Leiam, é muito bacana ver essa outra vertente de Dostô. A gente já está acostumado a ver um Dostô romancista ali, trazendo ali no seu maravilhoso Crime e Castigo, ou nos contos, ou as novelinhas, enfim. Mas um Dostô folhetinista, para mim, é algo muito inédito, e eu amei descobrir isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E leiam Crônicas de Petersburgo, de Fyodor Dostoiévski. Até mais. Tchau.